Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. O seguinte tema: a igreja que teme a Deus. Atos capítulo 2, verso de número 42 e verso de número 43, somente a parte A. Atos capítulo 2, verso de número 42 e 43, a parte A do verso. A igreja que teme ao Senhor. Atos capítulo 2 e verso de número 42 nos diz assim a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Meus amados irmãos, amigos ouvintes da palavra do Senhor, o temor a Deus é uma joia perdida no meio da igreja nos dias de hoje. A falta de respeito, a irreverência é uma marca registrada da nossa geração. O capítulo 2 de Atos registra aqui, Lucas nos mostra aqui, o Pentecoste, uma das festas judaicas, e a descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Uma promessa do Senhor Jesus Cristo ao seu povo, cumprida aqui em Atos capítulo 2. No capítulo 2, do verso 42 ao 47, Lucas nos apresenta aqui o exemplo da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos. Uma igreja, meus amados irmãos, que crescia cada vez mais, caminhando no temor do Senhor. E esta igreja, meus amados irmãos, a qual Lucas nos apresenta aqui, tem muito a nos ensinar. A igreja de Cristo nos dias de hoje, a igreja do Senhor, em todos os tempos. Esta igreja, ela não se caracterizava, ela não chamava atenção pelo tamanho do espaço, pelo tamanho do seu prédio. Esta igreja, ela não chamava atenção, ela não se caracterizava pela quantidade de membros que existia nesta igreja. Ela não chamava atenção, ela não se caracterizava pelo entretenimento que ela promovia. Não era a programação da igreja que chamava atenção, que influenciava, que transmitia poder. Mas o que caracterizava esta igreja, meus amados irmãos, o que realmente chamava atenção nesta igreja, nós vimos aí no verso de número 43, a parte A, é que em cada alma havia temor. E por causa, meus amados irmãos, do temor a Deus, esta igreja, ela perseverava na obra do Senhor. A palavra perseverar, meus queridos, ela tem o significado de ter força e paciência para não desanimar. A perseverança, meus amados irmãos, ou a pessoa que persevera, ela passa por lutas e desafios, ela passa por tempos de espera para alcançar os seus objetivos sem desanimar. A vida cristã, meus amados irmãos, a vida do crente em Cristo Jesus, ela é cheia de lutas, ela é cheia de problemas, de desafios. Nós somos, meus amados irmãos, a nossa fé, ela é constantemente desafiada. Precisamos, então, perseverar na caminhada cristã. E esta igreja aqui, meus amados irmãos, em face do temor a Deus que eles exerciam, eles perseveravam na obra do Senhor. Vamos, a partir de agora, observar 4 fundamentos existentes nesta igreja, na igreja dos primeiros séculos, provenientes do temor a Deus que esta igreja exercia. O primeiro deles, meus amados irmãos, é que por causa do temor a Deus, esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina, meus amados irmãos, se refere a ensino. A doutrina dos apóstolos aqui, ela dava ênfase, ela chamava atenção
ela se preocupava com o ensino de Cristo. Os apóstolos, creio eu que todos nós sabemos aqui, foram homens que andaram e aprenderam com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Eles foram testemunhas da morte e ressurreição do nosso Senhor. Aí mesmo em Atos, capítulo 2, e verso de número 38, nós podemos ver aí o apóstolo Pedro pregando a palavra do Senhor e dizendo: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, então, aí, meus amados irmãos, a partir do verso 14, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos povos, falando que o nosso Senhor é Deus, dizendo que ele ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou, que eles não estavam embriagados, que o motivo deles estarem falando ali em línguas era a descida do Espírito Santo de Deus sobre eles. E então, meus amados irmãos, esta pregação, aquilo que o apóstolo Pedro estava anunciando, constrange o povo que estava ali ouvindo a mensagem do Evangelho. E aqueles que foram constrangidos por seus pecados, ao reconhecerem as suas vidas pecaminosas, eles então chegam a Pedro e dizem: o que fazer? E agora, o que faremos? E Pedro então os convida: arrependam-se, busquem a salvação em Cristo Jesus através do batismo. O apóstolo Pedro então transmite essa mensagem àqueles que estavam constrangidos por seus pecados. Uma mensagem, meus amados irmãos, de poder, que constrange o pecador a buscar fazer algo em prol do reino de Cristo. Que faz o pecador buscar se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta era a mensagem que os discípulos do Senhor Jesus Cristo pregavam. Era esta mensagem a qual eles perseveravam por causa do temor a Deus que eles exerciam. Atos capítulo 4 e verso de número 12, também muito conhecido nosso. O apóstolo Pedro e João estão juntos aí, são constrangidos, são coagidos por causa da pregação do Evangelho, e eles dizem: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se nós observarmos no verso de número 18 do capítulo 4, eles recebem uma ordem do Sinédrio para que eles não mais ensinassem. Olha, vocês não ensinem mais, vocês não preguem mais, vocês não falem mais este nome, Jesus. Vocês estão proibidos de anunciar esta palavra. E Pedro e João então se dirigem a eles e dizem: julguem vocês se isto é justo. Obedecer antes a vocês do que a Deus. E eles então, meus amados irmãos, em defesa da sua fé, em defesa daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles criam de fato, eles dizem que não há salvação em nenhum outro, que a fé é exclusividade do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos chegar ao céu somente através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Esta era a mensagem a qual os apóstolos, os discípulos de Jesus, a igreja primitiva perseverava. Atos capítulo 16 e verso de número 31. O apóstolo Paulo diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Paulo, meus amados irmãos, preso, açoitado, encarcerado, e ao ser liberto pelo poder de Deus, questionado pelo carcereiro sobre o que fazer para aceitar a Cristo, para ser salvo, ele então responde: é necessário ter fé, é necessário crer em Cristo, é necessário aceitar a Cristo como Salvador de nossas vidas. E o apóstolo Paulo, meus queridos, nos chama aqui a uma fé, não uma fé morta, não uma fé sem obras, mas ele diz aqui
que aquele que crê será salvo também a sua casa, ou seja, uma fé ativa, uma fé, meus amados irmãos, com obras, uma fé que influencia aqueles que estão ao nosso redor ao caminho da salvação, que transmite poder de Deus ao ímpio, aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A igreja primitiva, meus amados irmãos, a igreja de Atos 2, a igreja dos primeiros séculos, ela tinha um zelo, ela tinha um cuidado pela pregação da palavra de Deus. Ela era fiel ao ensino das sagradas escrituras. A igreja primitiva, meus amados irmãos, ela não pregava o que eu queria ouvir, o que o pecador nos dias de hoje quer ouvir. Uma mensagem, meus amados irmãos, que agrada ao nosso coração, à nossa carne, que massageia o nosso ego. Não, a mensagem era: arrependei-vos, convertei-vos, aceitem a Cristo, creiam em Cristo, para que possam assim herdar a salvação. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje, meus amados irmãos, são igrejas, e aqui entre aspas, que têm faltado com respeito, que têm faltado com temor a Deus. O que nós temos visto nos dias de hoje, no meio da nossa geração, abre aspas, são pastores, diáconos, líderes de congregações, professores de EBD, de escola bíblica dominical, e fecha aspas, anunciando, ensinando, pregando de tudo, menos o verdadeiro evangelho, menos a verdade divina, o evangelho que é poder, lá de Romanos capítulo 1, verso 16, que transforma, que dá vida nova ao homem. 2 Coríntios capítulo 2, e verso de número 17, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Coríntios, ele diz: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Paulo diz que já naquela época existiam os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pregadores, anunciando de tudo, menos o evangelho que salva, que transforma. Nós não estamos como estes, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, ou seja, cheios do poder de Deus, constrangidos por este amor, sabendo que Deus está vendo tudo, que Ele está no controle de tudo, na presença de Deus, nós pregamos a palavra do Senhor com sinceridade e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo, então, aqui apresenta a sua mensagem, uma mensagem sincera, uma mensagem autêntica, a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou e vive para nos dar acesso à vida eterna, mas preciso eu me arrepender dos meus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo anunciava, e ele faz aqui um contraste com a mensagem que nós temos visto nos dias de hoje. E a cada dia com mais ênfase, e a cada vez mais, as pessoas buscando o lucro pessoal, muitos buscando aplauso, muitos buscando reconhecimento próprio, usando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para enriquecer. Esta é a mensagem, meus amados irmãos, que muitos têm pregado nos dias de hoje. E a palavra do Senhor nos chama a atenção para anunciarmos a verdade do Evangelho, doa quem doer, a tempo e fora de tempo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Em Mateus capítulo 4, e verso de número 17, o evangelista Mateus lá faz um registro do início do ministério público de Jesus. E Jesus, então, já no início do seu ministério, ele mostra qual é o seu propósito. A que ele veio, por que ele veio. E Mateus capítulo 4, e verso 17, após ser batizado, receber o Espírito Santo de Deus e ser tentado, ele então prega a seguinte mensagem: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Nós temos vivido um tempo em que a mensagem do Evangelho, que muitos têm pregado aí fora, são tapinha nas costas, venha como você está, viva da maneira que você quer, venha, mas independente de como você está, e muitos têm vindo a Cristo com a motivação errada. E Jesus Cristo, então, aqui, quando ele inicia o seu ministério, a mensagem que ele anuncia é: o reino de Deus está próximo. Eu estou próximo de voltar e buscar a minha igreja. E diante, meus amados, desta proximidade, da segunda volta de Cristo para buscar a sua igreja, ele então nos sugere, mude de mente, mude de coração, viva de uma forma diferente, como um transformado. Se arrependa dos seus pecados e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os comissionados por Deus, aqueles que foram chamados para pregar a mensagem de salvação ao mundo perdido, meus amados irmãos, eles devem ter como prioridade o pregar a mensagem ou a doutrina do arrependimento. Nós devemos, meus amados, anunciar aí fora para o mundo perdido: arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. E para que eu possa herdar a salvação, para que eu venha morar eternamente com Cristo nos céus, eu devo deixar os meus pecados, aceitar a Cristo como Salvador e viver de forma diferente, de uma vida completamente transformada. A segunda característica, meus amados irmãos, desta igreja, que essa igreja nos apresenta em face do temor a Deus que ela exercia, é que por causa desse temor a Deus, eles perseveravam na comunhão. E o termo aqui, meus amados irmãos, grego é koinonia, que quer dizer compartilhar, ter algo em comum. Os estudiosos dizem que é mais do que simplesmente interagir. Ou seja, boa noite, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Muitos dizem, né? A paz do Senhor é muito mais do que isso, meus amados irmãos. Ter comunhão com os irmãos é muito mais do que isso. É partilhar tudo que nós temos em comum. Aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajudar os nossos irmãos. Ter comunhão com o nosso próximo. Ao entrar o pecado no mundo, a primeira coisa, meus amados irmãos, que foi afetada foi a comunhão. Um exemplo aqui é que Deus expulsa o homem do jardim. O homem desobedece a Deus, Adão desobedece a Deus, e ele então é expulso do jardim. A comunhão é quebrada com o Senhor. Um outro exemplo de falta de comunhão por causa do pecado é Caim, que assassinou o seu irmão Abel. Para que a igreja, meus amados irmãos, viva em comunhão, creio eu, como a palavra do Senhor nos ensina, é necessário vivermos em temor ao Senhor nosso Deus. No Salmo de número 133 e verso de número 1, bem conhecido de todos nós esse salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra irmão aqui, ela nos revela, meus amados irmãos, um parentesco bem próximo, um parentesco bem íntimo. O normal é que irmãos, eles vivam em união. O normal é que irmãos, eles vivam em comunhão. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, hoje em dia o marido e a mulher têm um casal de filhos, e o normal é que fulano chegue para perguntar: e aí, eles dois brigam muito? Não é assim? E isso é por causa do pecado que entrou no mundo. O normal era que eles dois vivessem em comunhão, unidos, um respeitando o outro, confiando no outro, protegendo o outro. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, no ser humano, na nossa carne, hoje superabunda no mundo a falta de comunhão. E vamos ser bem honestos, meus amados irmãos, é bem difícil, meus amados irmãos. Nós vivemos em meio à diversidade. Nós temos aqui a unidade, a igreja do Senhor, em meio à diversidade. São várias cabeças pensando diferente. São vários planos, diversos pensamentos. Cada um aqui tem seu gosto. E é muito difícil. Creio eu que os irmãos concordam comigo. É muito difícil viver em comunhão. Mas a igreja do Senhor,
A igreja dos primeiros séculos, a igreja primitiva, ela vivia assim. Ela exercia a comunhão por causa do temor a Deus, da reverência ao Senhor nosso Deus. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor da minha vida, que Ele é quem manda, que Ele é o meu dono. Atos capítulo 4, verso do 32 ao 36. A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, nos deixa aí este exemplo de comunhão. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu não estou dizendo aqui, meus amados irmãos, com isso, que os irmãos devem vender as suas propriedades, que os irmãos devem vender as suas posses, trocar, fazer negócios com os seus bens, aquilo que Deus tem dado a cada um de vocês, para que vocês possam trazer o dinheiro para cá e assim a gente distribuir entre os irmãos para suprir as necessidades dos irmãos. Isso foi um acontecimento desta época. Mas aqui é um exemplo claro de comunhão. Havia outros irmãos, outras pessoas precisando. E por causa do temor a Deus que esta igreja exercia, no qual esta igreja vivia, eles então olhavam com compaixão, com misericórdia, para o próximo, para os seus irmãos, exercendo assim a comunhão. Um exemplo muito claro aqui, meus amados irmãos, nós temos aqui o relatório aqui, o quadradinho aqui da cesta, do ingrediente, do alimento, e quantas vezes, de janeiro a dezembro, eu trouxe até aqui o alimento necessário para ajudar o meu próximo. Eu passo de janeiro a dezembro aqui, e os irmãos podem olhar aqui todos os quadradinhos. Eu tenho faltado de janeiro a dezembro com o próximo. Como eu posso demonstrar então comunhão? Como eu posso demonstrar então união com o meu próximo? Uma preocupação com o meu próximo, com o meu irmão que está passando por um momento de dificuldade. Nós temos, meus amados irmãos, como igreja do Senhor, que estar atentos a isso. A igreja primitiva, ela exercia comunhão por causa do temor a Deus. A terceira característica, por causa do temor a Deus, a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão. E Atos capítulo 2, e verso de número 42 aí, diz que esta igreja perseverava no partir do pão. Estudiosos também dizem que o partir do pão aqui não quer dizer respeito à ceia do Senhor, mas sim a uma refeição comum que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas os irmãos há de concordar aqui comigo que essa expressão partir o pão nos chama a atenção e nos faz lembrar da ceia do Senhor nosso Deus, do momento da comunhão, do cálice, do pão, o momento em que nós estamos aqui lembrando da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. O texto muito comum que nós usamos no momento da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, eu não irei ler o texto, mas no verso 23 o apóstolo Paulo nos mostra a importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele não morreu para buscar, meus amados irmãos, atrair os olhos das pessoas. Ele morreu para adquirir fama. Ele não morreu porque foi traído. Ele não morreu, meus amados irmãos, por causa da multidão gritando, pedindo para que o crucificassem. Ele morreu por causa de mim, por causa do meu pecado.
por causa da minha transgressão, da minha desobediência à sua lei. O apóstolo Paulo nos mostra aqui que ele perseverava na ceia do Senhor, no ensinamento da ceia do Senhor. Ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o apóstolo Paulo aqui, meus amados irmãos, ele não ensinava aqui para o povo de Corinto, para as igrejas aonde ele passava, um ritual qualquer. Não era um momento qualquer que Paulo estava ensinando ali para as igrejas aonde ele andava, para a igreja de Coríntios nesse exato momento. Mas era, meus amados irmãos, um ensinamento que transmite, meus amados irmãos, a glória de Deus, que nos faz louvar ao Senhor, que nos lembra de adorarmos ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso ser. No verso de número 26, ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós estamos aqui no momento da ceia, olha o quão importante é o momento da ceia do Senhor. Nós estamos aqui anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, meus amados irmãos, em outras palavras, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A morte e ressurreição do nosso Mestre. Nós estamos lembrando o que Cristo fez por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. E eu não devo, meus amados irmãos, lembrar só neste momento. Somente no primeiro domingo do mês. No primeiro final de semana do mês. Mas eu devo lembrar disso todos os dias, através do meu comportamento, através do meu proceder, através do meu viver. Eu devo mostrar a este mundo que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive, está à destra do Pai, reinando, e um dia voltará, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, para buscar a sua igreja, e aí então nós iremos morar para sempre com o Senhor nosso Deus. No verso de número 27 e verso de número 28, o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, dá ênfase mais uma vez à importância deste momento, a ceia do Senhor nosso Deus. Ele diz que eu devo fazer um autoexame, eu devo olhar para a minha vida, ver como é que está o meu relacionamento com o Senhor, como é que eu tenho andado neste mundo, me intitulando um crente no Senhor Jesus Cristo. Ele diz aí que se eu participar da ceia do Senhor, do momento da ceia, de forma indigna, sem merecer, sem estar em comunhão com o Pai, isso, meus amados irmãos, causa consequências seríssimas para o crente em Cristo Jesus. Para o crente em Cristo Jesus. Nós não podemos brincar, nós não podemos participar deste momento de qualquer maneira. Nós estamos aqui lembrando da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. O apóstolo Paulo, então, me chama a atenção para que eu venha participar da ceia, tendo o entendimento correto do que realmente significa este momento. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é quando eu quero, não, é quando eu estou em comunhão com o Senhor. Nós estamos aqui anunciando a mensagem divina. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, aqui nos convida a termos um relacionamento íntimo com Deus, a vivermos de uma forma, meus amados irmãos, que nós venhamos adorar aquele que se entregou por nós na cruz. O quarto e último fundamento, a quarta e última característica desta igreja, meus amados irmãos, que vivia em temor a Deus, e por causa desse temor a Deus, eles exerciam também, eles perseveravam em oração. Uma igreja, meus amados irmãos, que ora, intimidade, relacionamento com Deus, joelhos dobrados. A oração, nós aprendemos aqui, ou pelo menos aprendi desde pequeno aqui na igreja, que a oração é o telefone do céu. É um aspecto, meus amados irmãos, essencial. Não pode deixar de existir. Não pode ficar de lado. Não pode ficar em segundo plano. A comunicação com o Pai. Se eu não converso, se eu não tenho um relacionamento com Deus, o normal é que esse relacionamento, esta comunhão, aos poucos ela vai esfriando e este relacionamento seja quebrado. O crente em Cristo Jesus, ele ora
ele tem prazer em buscar a presença do Senhor nosso Deus em oração. Mateus capítulo 6 e verso de número 9, o Senhor Jesus Cristo está lá no Sermão do Monte ensinando aos seus discípulos e ele diz, Mateus capítulo 6 e verso de número 9, ele diz: portanto, vós orareis assim. Com esta frase, meus amados irmãos, nós entendemos que Jesus espera que eu e você, que a igreja do Senhor busque a sua presença em oração. O Senhor Jesus, ele espera que a sua igreja busque ter um relacionamento íntimo com ele. Exemplos da igreja primitiva sobre oração. Atos capítulo 1 e verso de número 14. A palavra do Senhor nos diz aí, Atos capítulo 1 e verso de número 14. Todos estes, Atos capítulo 1 e verso de número 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Diante da promessa da descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor, o que foi que os discípulos fizeram? Buscaram a presença de Deus em oração. Eu quero que Deus faça algo na minha vida, eu quero que Deus realize aquilo que eu tenho de propósito, aquilo que eu tenho de plano, aquilo que eu tenho de projeto, que eu quero que seja realidade, que eu quero que um dia venha se tornar realidade. O que os apóstolos fizeram, o que os discípulos fizeram, aqueles que estavam com eles, mulheres, Maria, os irmãos de Jesus, eles buscaram a presença do Mestre em oração. E assim nós entendemos qual a vontade dele. Nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, os discípulos de Jesus em constante oração. A Assembleia, a Igreja do Senhor, no verso 15 aí nos mostra que a igreja se iniciou aí com 120 pessoas, mais ou menos 120 pessoas. E diante dessa promessa da descida do Espírito Santo, eles não ficam lá esperando de braços cruzados. Eles buscam a vontade, saber a vontade do Senhor, o seu Deus, através da oração. Atos capítulo 3 e verso de número 1. Pedro e João, Atos capítulo 3 e verso de número 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Nós podemos ver aí os discípulos, meus amados irmãos, fazendo um devocional. Devocional é a leitura da Bíblia diária, a busca do Senhor em oração diariamente, isto é um devocional. A busca pela comunhão com o Pai em oração, isto é um devocional. E o texto aí, o versículo, melhor dizendo aí, nos mostra que os discípulos, meus amados irmãos, eles subiam, eles não subiram, eles subiam, ou seja, algo que era constante. Eles perseveravam, era todos os dias, eles buscavam todos os dias a presença do Senhor, suplicando em oração. O termo aí, hora nona, me disciplina a Igreja do Senhor, nos traz um ensino aí sobre a disciplina na oração. Eles tinham uma hora, eles se colocavam na presença do Senhor em oração. E meus amados irmãos, quantas vezes eu tenho passado a semana, dias, correndo para cima e para baixo, na luta do dia a dia, ansioso por causa das coisas deste mundo, passo o dia sem orar, 2 dias, semana, 15 dias. É lamentável, creio eu, que não exista, mas muitos passam um mês sem orar, sem buscar a presença do Senhor em oração. E o crente, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, aquele que está em comunhão com Ele, ele sente o desejo, a necessidade de estar aos pés do Mestre, de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo em oração, de ter um relacionamento com Ele, a comunicação, meus amados irmãos, com o Pai. O último verso, Atos capítulo 16 e verso de número 25, somente a parte A, texto bem conhecido também nosso. Atos capítulo 16 e verso de número 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
Como eu disse aqui anteriormente, Paulo e Silas lá acorrentados, açoitados, presos injustamente, isso tudo por causa da pregação do Evangelho, sem perspectiva de liberdade, não sabiam se seriam libertos, poderiam ser condenados à morte, e eles não murmuram, e eles não reclamam. Como discípulo do Senhor, um exemplo da igreja dos primeiros séculos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus, daqueles que creem verdadeiramente em Cristo, eles depositam toda a sua confiança em Jesus Cristo. Eles oram, eles cantam louvores ao Mestre. Um cenário, meus amados irmãos, ali irreversível. Eu estou preso, acorrentado, os pés, as mãos. Eu estou no cárcere interior, eu não estou no primeiro vão, eu estou lá no fundão. Não tem como sair, mas esse cenário, meus amados irmãos, impossível para mim, é um cenário propício para uma ação sobrenatural, para uma ação divina, para uma ação daquele que pode todas as coisas. Para isso, meus amados irmãos, eu preciso orar. Eu preciso ter um relacionamento com meu Deus. Eu preciso, meus amados irmãos, estar em comunhão com Ele, e isso também através da oração. E nós podemos ver aqui em Atos capítulo 3 e verso 1, se os irmãos lerem os versos seguintes, e aqui em Atos capítulo 16, o verso 25, que quando nós perseveramos em oração, Deus se manifesta, Deus opera maravilhas. Os milagres, meus amados irmãos, acontecem. Em Atos 3, um coxo, um paralítico de nascença foi curado. Em Atos capítulo 16 e verso 25, nós podemos ver que ao orar e ao cantar louvores ao Senhor, as cadeias se abriram, eles foram libertos. Para isso, meus amados irmãos, como a igreja primitiva fazia há um tempo atrás, por causa do temor a Deus, eu devo também perseverar em oração. Na oração, meus amados irmãos, nós demonstramos dependência no Senhor nosso Deus. Nós mostramos, meus amados irmãos, que nós estamos buscando orientação divina para as nossas vidas. E para encerrar aqui, meus amados irmãos, se faz necessário enfatizar que nós estamos falando aqui, mais uma vez eu repito, de mais ou menos umas 120 pessoas, aí em Atos capítulo 1 e verso de número 15. A assembleia, a igreja aí se iniciou com mais ou menos umas 120 pessoas. Depois da pregação de Pedro, se converteram ao Evangelho, houve aí um acréscimo em Atos capítulo 2 e verso de número 41, de mais ou menos ou de quase 3.000 pessoas. Nós podemos dizer aqui que existia na igreja naquela época 3.120 pessoas, mais ou menos. E o verso 43, a parte A, nos chama a atenção dizendo: em cada alma havia temor. E com reverência, respeito a Deus, reconhecendo que Ele é grande, que nós somos pequenos, que Ele é soberano, a igreja do Senhor, ela caminha. A igreja do Senhor, ela cresce. A igreja do Senhor, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais este tempo. Queremos te louvar, ó Deus, te adorar por tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a continuarmos, ó Pai, aqui nesta terra, neste endereço, ó Pai, neste espaço, pregando, ó Deus, somente o teu verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho que transforma. Nós não venhamos, ó Deus, trazer para o nosso meio, ó Deus, permitir que entre, ó Deus, no nosso meio, regras de homens, doutrinas de homens, ideias de homens, as coisas deste mundo. Ó Pai bendito, que nós venhamos, ó Pai, em todo o tempo, continuar pregando, ó Deus, manifestação de poder, somente a tua santa e poderosa palavra. Continua, ó Deus, a abençoar a tua igreja em todo o tempo. E em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Está encerrado, meus irmãos. Nós temos um chá aqui atrás. Aqueles que quiserem ficar mais um tempo de comunhão, sintam